Olá, sou Mônica Xisto, mestranda do PROEF no Polo UPE da turma 7. Vou aqui apresentar um mapa conceitual sobre problemáticas da educação física escolar trabalhadas durante a disciplina D01. Utilizamos o livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF. Nós analisamos 6 problemáticas e também o capítulo 3 do livro Pedagogias do Oprimido, de Paulo Freire. O primeiro texto das problemáticas foi o texto de Gonzalez, que fala da educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse cenário é um reflexo das práticas tradicionais ou do abandono do trabalho docente. Essas práticas tradicionais, ela é caracterizada pela pouca diversidade de conteúdos, geralmente pela predominância esportiva, que influenciou e influencia até hoje a cultura escolar. Já o abandono do trabalho docente, ele é caracterizado pelo desinvestimento pedagógico, que também influencia a cultura escolar. Mas na década de 80, surgiu o movimento renovador, que veio para trazer inovações. E essas inovações se materializam com o ensino intencional, crítico e inclusivo. O segundo texto analisado foi o texto de Soraya Darido, que fala da relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Ela defende a articulação entre a teoria e prática, para superar a ideia da disciplina ser uma simples hora de lazer. Ela critica o modelo tradicional, que historicamente restringiu a área a simples práticas esportivas. Quando surgiu o movimento renovador, ele veio trazendo as mudanças, e essas mudanças foram propostas que defendiam a importância de ensinar sobre o fazer, ensinar a sua história, seus sentidos, valores e não apenas o movimento pelo movimento. O terceiro texto analisado foi um texto de Fernanda Hippoceto e Soraya Darido, sobre a educação física como componente da educação básica e seus aspectos legais. Iniciamos na primeira LDB, a de 1961, a LDB 4024. Ela considerava a educação física como uma atividade, uma prática obrigatória a alunos com idades até 18 anos. 10 anos depois, ela passou a ser obrigatória, continuou uma prática obrigatória, só que agora em todos os níveis de ensino e facultativa em algumas condições. Em 96, na LDB 9394, trouxe muitas mudanças. A educação física deixa de ser uma atividade e passa a ser um componente curricular. Mas, em 2003, na Lei 10.793, ela retrocedeu. Ela foi mais específica com relação à facultatividade, estendendo-se a todos os alunos que se incluíssem nos grupos, facilitando então a cultura da dispensa, o que fragiliza até hoje o ensino noturno. Essa fragilidade é devido à interpretação equivocada dessa lei. Já no quarto texto analisado, foi um texto de Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Guy Giziene. Esse texto fala do afastamento e da indisciplina dos alunos nas aulas da educação física.
O afastamento, ele é uma interpretação equivocada dos aspectos legais. Também é quando se materializa a aula de educação física no contraturno, ou até mesmo em decorrência de uma prática docente que oferece pouca diversidade de conteúdos, geralmente práticas esportivas, o que gera desinteresse de alunos, exclusão e insucesso de alguns. Sabe-se que é preciso enfrentar essa situação e que não comportam soluções simples. É preciso inovar, ter uma diversidade de conteúdos e apresentar uma aprendizagem, oferecer uma aprendizagem significativa, com estratégias. O texto mostra, dá exemplos de estratégias como responsabilidade pessoal, modelo de aprendizagem cooperativa e o Sport Education. Já com relação à disciplina, ela não é um problema exclusivo da área. Todos, todos os componentes curriculares apresentam essa mesma situação. Esse problema da indisciplina se materializa no desrespeito, na agitação e em conversas. Então, é preciso combater essa indisciplina e conscientizar esses afastamentos, visto que esses afastamentos não são da aula, e sim de uma prática a qual o aluno não possa fazer por algum motivo de saúde. Então, não é dispensar o aluno da educação física, é uma dispensa individualizada de alguma situação que ele não pode e da prática em si. Tá? A dispensa não é da disciplina no geral. Ele deve estar presente e deve vivenciar todos os conteúdos do componente curricular. O próximo texto trabalhado foi um texto de André Barroso, que fala das inquietações no trato do esporte na educação física escolar. Essas inquietações surgiram equívocos e questionamentos. Os equívocos é que durante anos a educação física foi considerada esporte, foi sinônimo de esportes. E o que predominou? O ensino daquelas modalidades ditas do Quarteto Fantástico, que só foi modificada, só foi tratada de forma diferente quando surgiram o movimento renovador, que ele veio para criticar esse ensino. Mas o que ensinar? De que forma não se trata aqui de ser contra o esporte. O, nós somos contra, o que é contra é o seu uso alienado. A técnica não é inimiga, ela precisa fazer sentido. Então, o esporte deve ser trabalhado dentro da sua vivência, da sua contextualização, de seus valores, trabalhar a história, a tática, a cooperação. Então, todos devem ter acesso, e não apenas aqueles mais habilidosos. O próximo texto foi o texto de Osmar Souza Júnior, que fala da educação física escolar e a questão do gênero. Aqui, ele começa o texto falando dos conceitos e das diferenças entre o sexo biológico, o gênero e a orientação sexual, para a partir daí vir mostrar que as aulas mistas, as aulas com meninas e meninos, foram rejeitadas durante muito tempo. Historicamente falando, as aulas eram para menino e para meninas. Quando surgiu as aulas mistas, então muitos docentes criticaram, falavam que existiam diferenças biológicas e que não eram possíveis trabalhar com os dois juntos. Mas se a gente for parar para pensar, existem diferenças biológicas entre meninas e meninas.
entre meninos e meninos. E essas diferenças resultam em diferenças de desempenho. E que, se a gente for olhar na cultura, na sociedade, essas diferenças de desempenho vai direcionar. Os meninos são habilidosos e as meninas são antas. Por quê? Culturalmente, os meninos se movimentam mais. As meninas sempre fazem atividades mais paradas, mais calmas. Isso a sociedade impôs e se vai passando, se perpetuando em várias gerações. Então, é preciso que a gente pegue essas diferenças biológicas e vá atrás da equidade de gênero, que são oportunidades justas para todos. Essas diferenças sociais devem ser combatidas. Então, isso é para ser trabalhado nas nossas aulas para problematizando, intervindo, adaptando as regras e também incentivando a participação de todos. Essas são as alternativas que é preciso criar para que a questão de gênero seja realmente combatido e desnaturalizado preconceitos. O último texto trabalhado foi o texto do capítulo 3, foi o capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Foi visto temas geradores, e através desses temas geradores é possível olhar para uma problemática emergente do nosso contexto pedagógico. Através disso, é possível identificar uma situação limite. Essa situação limite pode envolver tanto estrutura, uma estrutura da escola, ou um olhar de um aluno. Tanto o olhar, a estrutura ou algo que nos inquieta é considerado um ato limite. Ou as barreiras que limitam, que a gente conseguir identificar, é possível melhorar, é possível a gente enxergar uma melhora, o que nos leva a refletir sobre a nossa prática. Então, definir uma situação limite é o primeiro passo para delimitarmos nosso problema de pesquisa. E é através dele que podemos refletir sobre a nossa prática e trazer inovações. Então, essa foi a análise desses 7 temas. Vou ficando por aqui. Muito obrigada. Até breve.